Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, a divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuando, né, a Escola da Divina Vontade, a partilha do Livro do Céu, né, esse estudo é o estudo 58, vídeo 3. É muito importante essa explicação, porque esse trecho revela a festa das cruzes, esse trecho meditado, e mostra o tamanho de várias cruzes de acordo com o grau de sofrimento da pessoa na Terra, principalmente aquelas que foram mártires, sofreu martírio voluntário, né? Uma cruz voluntária, anônima, né? Aquela cruz oculta e aquele sacrifício. Então, maior é a beleza dessa cruz, né? Dessas almas. Então, assim, é a vida na Terra, né? Que Jesus pede de nós esse sacrifício, né? E quando é falado sobre isso, do sacrifício, da vida, de não ficar preocupando em buscar muitos contentamentos aqui na Terra, aí muitas pessoas podem
ouvir e pensar, mas eu não posso aproveitar a vida? Eu tô pecando? Vocês estão falando então que se eu tô aproveitando a vida na terra, eu tô comprando, tô viajando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo festa. Quer dizer então que eu tô pecando, que eu sou errada por fazer isso? Mas a terra não tá aqui para isso, né? Para mim conquistar, para mim fazer isso, para mim fazer aquilo, né? Então eu não posso fazer isso. A pessoa pode, você é livre, né? Mas aí é muito importante Jesus deixar as almas conscientes da verdade, né? Mas você precisa entender que para você ter essa liberdade que você tem, de comprar, de vender, de viajar, de sair, de fazer isso, de fazer aquilo, de se divertir, de ter o seu churrasquinho final de semana, né? Tudo que do bom, a casa linda. Mas para você ter essas coisas, tem outras pessoas que abriram mão de ter para que você tenha. Tem pessoas que disseram não para isso e se sacrificaram para que você tenha. Tem pessoas que abrem mão de um casamento, né? De buscar uma felicidade em um casamento, para viver um celibato para Deus, de filhos, para viver unicamente para Deus, de empregos, né? De carreira, para viver uma vida mais recolhida em um mosteiro, em um lugar em que ela está mais em oração. Então, assim, tem muitos santos que viveram esses sacrifícios para que justamente tivesse hoje, né? Você tivesse essa liberdade. Você tem que compreender que quando você for para o céu, você vai encontrar essa pessoa que sacrificou por você, para que você tenha o que você tem. Que a pessoa pode falar assim, mas calma, eu não tô também abrindo mão de Deus. Eu tô tendo, eu tô conquistando, mas eu também tô indo pra missa. Só que assim, a pessoa faz o básico. Ela faz o básico, né, na vida dela. Então, assim, só uma participação. Mas as outras cruzes que vêm, as contrariedades, ela não quer passar. Quando vem uma contrariedade, ela quer correr lá para o grupo de oração para pedir a Deus para livrar ela daquele problema. Quando vem uma doença, vem uma humilhação, uma situação financeira difícil, ela já está desesperada. Ela não aceita passar por isso. Ela não ama isso, né? Ela não ama essas realidades, ela não liga a Deus. Ela quer se livrar, ela não aguenta ficar privada das coisas. Ela não suporta isso porque ela está tão acostumada a buscar isso. E às vezes ela até se acha muito boa. Mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não mereço passar por isso. Então ela não se sente assim merecedora de nada disso. Então assim, ela acha que é uma injustiça que chegou para ela enorme e que ela vai correndo desesperada para Deus tirar dela aquele problema, para alguém rezar para ela ter a cura, e vai para Canção Nova e vai para não sei onde, para não sei mais o que, reza tudo qualquer novena para ficar livre daquele aborrecimento. Então ela não suporta passar pela cruz. Então, pessoas suportaram no lugar dela, entendeu? Mas é muito complicada essa realidade. Então é necessário a pessoa entender que para ela ter a vida que ela está buscando, de conforto, de bens materiais, de busca para isso, de busca para aquilo, de realizar todos os seus planos e sonhos aqui na Terra, tem alguém sofrendo no lugar dela, tem alguém não tendo isso para que ela tenha. Tem alguém sendo outro Cristo, entendeu? E às vezes essa pessoa fica nessa realidade, que quando ela tem esses aborrecimentos, ela quer ir para a igreja, ela quer buscar se livrar daquilo. Então, ela não aceita. Às vezes ela vai aceitar depois, lá no fim da vida dela, ela aceita passar por uma cruz, passar por uma doença, porque ela fala, eu já tô velha mesmo, né? Faz parte, eu tenho que aceitar essa doença, esse problema. Aí talvez no final da vida dela, ela oferta. Mas a questão mas e essa vida toda de distração que ela viveu? E essa vida toda de luxo, de conforto, de bens que ela viveu?
Essa cruz será suficiente para pagar todas essas distrações, entendeu? Tudo isso. Por quê? Porque a pessoa às vezes pensa assim, mas eu amei a Deus, eu fui para a igreja, mas eu servi a Deus lá com a pastoral, entendeu? Não tem pecado ter aproveitado a minha vida, mas isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus de verdade. Isso também é amar o próximo, sem que isso envolve sacrifício e doação. Então, assim, o que realmente é amar a Deus? E quando ela vê pessoas que vivem uma vida mais de desapego, às vezes até ouve a gente falar no nosso canal sobre isso, a pessoa pode nos julgar fanáticos, pode julgar as pessoas que fazem esses sacrifícios de loucas. Nossa, eu nunca faria isso que essa pessoa está fazendo, nunca. É um absurdo, não precisa de tudo isso, não precisa desse exagero. Então, ela até se aborrece, né, em ver pessoas assim que, nossa, fulano, você não está reclamando dessa situação. A pessoa fala, não, eu tô ofertando para Deus. Não, irmão, não pode ficar assim não, vai no grupo tal. Vai ter uma missa de cura, vai lá pedir a cura. Ela até se aborrece com quem fala de cruz, com quem fala de renúncia, entendeu? Ela se aborrece com esse tipo de coisa. Ela tem aquele pensamento, às vezes, até contaminado pelo protestantismo, né? De que Jesus já sofreu tudo no nosso lugar. E de que a gente não tem que sofrer mais nada, só louvar, só curtir a terra. Que Jesus já sofreu tudo no nosso lugar, entendeu? Mas a gente precisa compreender que não é bem assim. Não é assim. Então, Deus, ele dá liberdade para essa pessoa? Dá. Ele dá liberdade para essa pessoa. E é um amor de Deus muito grande deixar essas pessoas livres. Para elas, já que elas fazem questão de ter aqui na terra a sua recompensa, né? De ter aqui, né? De conquistar aqui. Não investem na santidade, não querem santidade. Se não quer santidade, você é livre. Mas Deus é justo. Tem que entender que existe justiça de Deus. Porque se a pessoa na terra ela já recebeu muito, Jesus fala no livro do céu assim: quanto mais contentamento, quanto menos contentamento aqui na terra, maior no céu. Então, se ele diz isso, o inverso disso seria: quanto mais contentamento aqui, menor no céu. Então, há uma grande diferença quando essa pessoa chega no céu, porque ela não viveu o verdadeiro propósito que deveria ser a vida dela na terra. Ela achou que a vida na terra seria curtir ao máximo. Mesmo que ela disse que teve uma vida honesta, justa, foi à igreja, fez o seu dever lá, mas ela preocupou muito com os planos dela aqui na terra, ela investiu muito aqui, ela gastou a energia dela muito aqui. Então tem uma diferença entre aqueles que deixam isso aqui, que não ficam presos nessas questões, né? E vivem para Deus, vivem uma vida mais penitente, é uma vida de renúncia. Há diferença muito grande, entendeu? Então quando ela chegar no céu, ela vai ver essa diferença. Não é que o que ela fez, o que ela viveu, se ela, mas eu busquei a Deus, eu comunguei, eu fui à missa, eu me confessei. Só porque eu curti a vida eu vou pro inferno? Não. Você pode ser salvo por Deus, claro, entendeu? Mas a salvação foi te dada. Porém, lá no céu, existe hierarquia de acordo com o grau de amor que a pessoa viveu. E esse amor não é um amor aos bens terrenos, não é o quanto ela amou a terra, o quanto ela amou as coisas, mas é o quanto ela amou a Deus e o irmão. E esse amar o irmão é um amar de sacrifício, de doação, de não querer nada em troca, né? De não pensar em si também, de dar a vida, não ficar, e de uma forma gratuita, sem querer nada em troca do irmão. Então, quando ela for lá no céu, ela vai ver a diferença, que aquela pessoa que sacrificou por ela, tá lá com aquela cruz enorme, brilhante, né? Tá numa altura maior no céu e ela está pequena, não está crescida. Porque esse Jesus que tinha que crescer nela,
não foi crescido, porque não foi alimentado do jeito certo aqui na Terra. Ela achou que ela tinha que alimentar mais o corpo, e ela não alimentou a alma. Então a alma dela tá raquítica, tá pequena. Ela tá minúscula no céu. Ela está no céu, ela não vai ficar triste lá no céu. Mas vai ter uma diferença enorme, enorme, gigante dela comparado com outros santos, com outras pessoas. A diferença é gigante de conhecimento de Deus, de aproximação, muito diferente. Porque na Terra ela preferiu curtir. Até quando eu estava ouvindo isso, eu lembrei da historinha, né, que a minha aluna estava fazendo atividade, né, sobre a formiga e a cigarra. Enquanto a formiga só se sacrificava, trabalhava, 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 a cigarra só curtia a vida. Cantava, 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 cantava. E quando chegou o inverno, né, que a formiga foi se recolher, e chegou o momento dela, vamos dizer assim, curtir tudo aquilo, né, que ela trabalhou lá durante toda a primavera, a cigarra não tinha nada, estava passando fome. E aí a cigarra foi atrás da formiga, né, pedindo a formiga comida. Aí a formiga questionou ela, mas o que você fez durante toda a primavera, que era o tempo de trabalhar? Aí eu fiquei cantando. Aí ela, então agora você dança. Ela falando pra cigarra, né? Então assim, Jesus não vai dizer isso pra você, ele é misericordioso, mas ele é justo. Vai ter diferença, porque é uma justiça, né? É uma justiça. Porque a outra pessoa abriu mão aqui na terra, de ter aqui na terra para buscar o que é eterno. Então ela investiu na eternidade, né? Igual ser formiguinha, né? Durante a primavera, aí você pode pensar, né? Durante a vida na terra, ela batalhou. Ela trabalhou, ela batalhou pelo que é eterno, não é? E depois, no fim da vida, na morte dela, lá no céu ela foi curtir. Enquanto a outra preferiu curtir na terra, né? Então é assim, tem essa hierarquia que é uma justiça de Deus, né? Muito grande, porque ele é justo em tudo que ele faz, né? Então é muito sério. Então é muito importante. Então a terra é esse lugar que Deus dá, né, para que a pessoa possa desenvolver essa vida. Se ela não desenvolve essa vida, ela vai ver o diferente. Ela vai ver o diferente, porque a terra é o lugar que Deus nos deu, né? Para desenvolver, para definir o tamanho da nossa alma, né? Para desenvolver a parte espiritual, o ser espiritual. Por isso, e os sofrimentos que nós temos é para moldar o nosso caráter, justamente espiritual, justamente para desenvolver essa vida espiritual. O nosso crescimento espiritual, que é o crescimento do próprio Jesus em nós, a vida que Jesus nos deu, né, dos méritos de Jesus na redenção. Então é o lugar de trabalhar a alma. Se a pessoa se esquece dessa alma e fica preocupada com o corpo, ela está totalmente equivocada, achando que isso que é a vida na Terra. Entendeu? É o ser bem-sucedida, é investir nisso, investir naquilo, é trabalhar para essa finalidade. Quantas pessoas vivem assim? Humanistas, né? Pessoas humanistas, falando que o auge do ser humano é viver essa humanidade em alto grau. Então as pessoas buscam se humanizar cada vez mais, mas elas esquecem da alma, elas esquecem do divinizar-se, que é ter a semelhança de Cristo, que é viver a imitação de Jesus. Então, prega-se hoje que não, né? Você, até na igreja prega-se isso, né? De que você tem que conquistar aqui, né? Seus planos, seus sonhos, seus objetivos, né? Que você tem que conquistar aqui na Terra. E que você tem que batalhar para ter uma vida em abundância aqui na Terra, que é isso que Jesus ensinou, que é isso que Jesus quer. Uma vida em abundância aqui na Terra, em que você tem tudo de bom, né? Em que você luta pela justiça, você fica brigando, brigando, aí os padres falam que a gente tem que envolver em política pública, que a gente tem que envolver nisso, que a gente tem que lutar para ter uma ecologia maravilhosa aqui na Terra, para ter uma fraternidade em que todos tenham igualdade e tenham
a mesma quantidade de dinheiro, né? E todos possam comprar, fazer isso, fazer aquilo, ter a comida. Então, assim, lutar pela terra, lutar por essa vida, entendeu? Então, eles estão indo contra o evangelho, que diz pra gente morrer para essa vida, que ele que cuida de nós. E que nós não somos os salvadores da pátria. Eles ensinam que nós temos que ser o salvador da terra. Então que a gente tem que defender a terra, que a gente tem que viver para a terra. E muitas pessoas vão nisso, mas eles não estão realmente olhando, por exemplo, Jesus. E às vezes eles falam, Jesus que ensinou isso, observa quando ele multiplicou o pão. Aí eles aproveitam disso. Você tem que fazer, multiplicar o pão lá, no seu dinheiro lá, fazer render. Né? Você tem que multiplicar isso e aquilo. Isso aí não é tanto os padres, não, que eles falam pra gente não ser muito consumista, né? Mas os coach falam isso, e às vezes até cristãos, que se dizem cristãos. Olha como você, empresário, deve ganhar mais dinheiro. Aí ensina o empresário a ser ambicioso. Use essa tática para persuasão, para você crescer nas vendas. Faça isso, faça aquilo. Por que o seu negócio vai mal? Porque você não está usando essa estratégia. Pague o meu curso aqui que eu vou te ensinar você a ter as 10 estratégias para alcançar tal coisa. E a pessoa só fica ali ocupada com a terra. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar esse coach. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer esse curso. Ai, meu Deus, eu tenho que investir. Ai, eu não estou investindo, eu estou perdendo meu tempo. Aí eles falam, você está perdendo seu tempo porque você está dormindo demais. E quanto mais você dorme, menos dinheiro você ganha. Diminua suas horas de sono para você conquistar mais, lucrar mais. Tempo é dinheiro. Aí a pessoa vive por essas finalidades, por esses propósitos, porque está ouvindo esses coaches aí que tá por aí, né? Ensinando formas de ganhar dinheiro. Então elas vivem para ganhar a vida aqui. Muitos ensinando a ganhar a vida aqui. Olha, vai vir um reset, vai vir um anticristo. Compre sua roça, adquira a sua terra. Adquire a sua casa no fundo da terra, né? Para não ter perigo das bombas te pegar. Guarde formas de guardar o alimento no celeiro. Só ensinando você a ganhar a sua vida aqui, ganhar a sua vida aqui, ganhar a sua vida aqui. Mas vai contrário do que Jesus ensina. Entendeu? Mas Ruth do céu, ele deu a terra para a gente dominar sobre ela. Então tá tudo certo os padres falar que a gente tem que cuidar da ecologia. Tá tudo certo os coaches falar que a gente tem que dominar a moeda e investir nisso e conseguir usar nossa inteligência para cada vez mais conseguir mais e mais dinheiro. Tá certo. Tá muito certo, Ruth, tá? Eles estão corretos, né? Não. Ah, mas Jesus não multiplicou o pão, né? Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes? Quantas vezes você viu Jesus fazendo isso? Né? E ele fez isso para quem não tinha nada. Ele não foi na casa do rico e falou, vou multiplicar seu pão e te ensinar como fazer o pão render a juros tal e tal, tal. Nunca. Ele multiplicou para quem não tinha nada. Ele deu o alimento para quem já estava assim, numa realidade que não tinha o básico. Isso é a providência, dá o que você precisa. É isso que ele fez. Ele dava o que a pessoa precisava. Isso foi algumas vezes, entendeu? Algumas vezes, mas você não via Jesus andando com dinheiro. Você não via Jesus buscando esse tipo de coisa, ensinando esse tipo de coisa. Então, assim, eles pegam errado a passagem. Eles pegam errado. Eles pegam aquilo que interessa e fazem recortes, né? Entendeu? E não avalia todo o sentido, porque estão cegos, né? Então é muito complicado essa realidade. Mas, Ruth, qual que é o problema de viver aqui? Deus nos deu a terra. Mas Ele deu. Mas não é pra gente viver, curtir e prosperar. Não foi a ordem que Ele deu para o homem, quando criou o homem? Quando criou. Mas e depois que o homem pecou? Qual que é a realidade quando o homem caiu? Qual que é a realidade quando o homem se desligou da vontade dele? Entendeu? Isso era se a gente fosse divino. Aí a gente só ia ficar aqui mesmo curtindo a terra.
Porque a gente não estaria separado tanto faz estar no céu e estar na terra. Podia sair da terra e ir para o céu quantas vezes quisesse, né? Mas não era a realidade que o homem ficou, entendeu? Entrou o pecado. Então o homem não se tornou mais dono, o homem se tornou escravo, o homem se corrompeu, o homem se tornou ladrão, ele não tinha mais direito daquilo que antes lhe tinha sido dado como direito, entendeu? Então essa é a condição. E, e quando Jesus veio, mas Jesus já não resolveu isso e nos devolveu, não. Jesus não veio te devolver a terra. Jesus não veio te devolver a terra. Ele já disse, não vos conformeis com esse mundo, isso aí já era. Tipo assim, não vos preocupeis com essa terra. Essa terra agora, eu vou usar para outros 500, né? Para outra finalidade. Não fica não se junteis tesouros aqui na terra. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. E aí veja a vida de Jesus, né? Jesus sendo rei, sendo Deus, sendo aquele que deveria estar aqui na terra, sendo servido, amado, e está na terra, tendo todo o direito de filho de Deus e de nosso irmão, e todos nós reverentes juntos com Ele, vivendo junto com Ele, né, em total amor, respeito, gratidão, uma vida verdadeira. Mas Jesus foi acolhido aqui na terra? Porque encontrou o homem no pecado, que não conhecia o seu Criador e cuspiu no seu Criador, e não aceitou Ele. Jesus saiu, largou o seu trono lá no céu para descer à terra, a baixeza da terra, assumir a carne humana, né? E as condições humanas. E o que Jesus viveu na humanidade dele, renúncia desde o ventre materno. Jesus sofreu, Jesus teve sacrifícios. A vida de sacrifício de Jesus começou a partir do momento que ele deixa o céu e vem para a terra. A partir do momento que é como se ele deixasse lá sua coroa, né? Para assumir essa realidade. Então, ele desceu a criatura, ele entrou no ventre materno e sentiu toda a estreiteza, né? E não foi como as outras crianças. Ele sabia, ele tinha consciência do que estava vivendo ali, então o sacrifício dele já começou ali. E ali já viu as rejeições, ele já vinha para acolher as criaturas e via os corações tudo expulsando ele. E se sentiu expulso, não amado por ninguém. Então ele sofreu demais. A vida humana de Jesus, se você olhar de verdade com a lupa de Deus, você vai perceber que foi humilhação, que só foi cruz, 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 renúncia. Ele nasceu na manjedoura, já era perseguido e já queriam matar ele. Teve que ir embora para o Egito, para uma terra estrangeira que adorava outros deuses, ou seja, também não era adorado naquele lugar e não era reconhecido naquele lugar. Teve que suportar ver isso, a idolatria de um povo, estar num lugar idólatra, né, que onde não cultivava a verdadeira fé em Deus. Então, assim, tanta coisa, tanta contrariedade, tanta dificuldade, entendeu? Até chegar na cruz, o sacrifício do sacrifício de Jesus, a gente nunca vai conseguir calcular o sacrifício de Jesus, nunca vai conseguir calcular tudo o que ele fez de sacrifício, de morte para si mesmo. E por isso ele é verdadeiramente rei, porque ele deu tudo de si. Esse é o verdadeiro reinar, é doação, é não viver para si, mas para Deus e para o próximo. Essa é a verdadeira vida que Jesus quer aqui na terra. Então, esse é um ambiente que ele nos ensinou como viver nessa terra. Ele, sendo Deus, não ficou, ele poderia vir só para reinar, mas ele reinou, né, de uma forma diferente, através do sacrifício, porque era o ambiente que estava a terra, um ambiente que chamava ao sacrifício por causa do pecado, por causa da realidade. Ele não encontrou a realidade linda, maravilhosa, em que ele ia vir junto reinar conosco. Ele não encontrou essa realidade, né, do reino dele acontecendo aqui na terra, a vontade dele reinando. Não é essa a realidade que ele encontrou. Ele encontrou o homem nas trevas, no pecado, entendeu? Então, ele nos ensinou que esses sofrimentos é que vai conseguir nos ligar de novo a Deus, né? E que vai nos reunir de novo a Deus, entendeu? Então ele veio para reparar o pecado original. Mas o homem precisa recuperar isso, o homem precisa. Como que eu falo, Senhor? Me fugiu a palavra.
Ele deixou o exemplo para nós, ele é um modelo para nós. Então nós precisamos viver esses méritos que Jesus nos ensinou. Mas o que está acontecendo hoje na Terra? Jesus veio, Jesus nos redimiu e o homem continua pecando. Então isso causa danos à justiça, porque Deus veio para nos redimir e nos dar o remédio e nos ensinar como viver, que é o sacrifício, que é a morte do eu, a renúncia de si mesmo, dos vícios, dos pecados. E o homem, em vez de aprender com ele, o homem continua fazendo coisas até piores do que quando Jesus veio para a terra na redenção. Hoje, ele encontra pessoas mais opositoras a ele do que o que ele encontrou quando ele estava aqui. Novos Judas terríveis, novos Anás, Caifás, que perseguem ele, que fazem armadilhas para ele. Então o homem está virando numa situação pior. Então precisa-se manter a cruz, precisa-se, porque a gente não está no ambiente de santidade. Nós estamos no ambiente que tem a vontade humana, tem o pecado aí, entendeu? Então ele não veio tirar o sofrimento, ele veio nos ensinar a viver como ele. Ele veio nos ensinar a verdadeira vida, que é o sacrifício. Então, o que define o tamanho da alma? O amor. Jesus vem nos ensinar o verdadeiro amor. E o amor não é amar, investir aqui na terra, amar os bens, amar as coisas, se apegar a pessoas, a coisas, a cargos, a empregos. Não, nem o que faz, nem as coisas espirituais que faz, achando que é alguma coisa. O amor é esse sacrifício de não pensar em si mesmo, essa renúncia, né? Então é o lugar que ele nos deu para que nós também vivamos isso. Mas Jesus já não fez isso por nós? Mas Jesus já não fez isso porque antes, lá atrás, é bom explicar isso porque foi falado na escola. Por que Jesus está falando que ele tem que usar de pessoas para se sacrificar por outras, né? Para aquelas que querem viver e curtir aqui na terra, elas só estão conseguindo respirar e viver porque tem gente sacrificando por elas. Aí a pessoa pode perguntar, mas Jesus já não fez todo o sacrifício? Por que que o sofrimento continua? Por que que nós também temos que nos sacrificar? Mas ele é a justiça dele, que quer a participação da criatura, entendeu? Jesus conta conosco, com a nossa participação no que ele fez, entendeu? Nunca foi feito para ser só assim, Deus agindo e o ser humano de braço cruzado. Nunca foi feito para ser assim. E assim também a redenção. Jesus fez a parte dele, né? Que só Deus poderia reparar a Deus. E deu a glória para Deus. Mas o homem precisa fazer a parte dele, que é assumir a salvação de verdade. Assumir a criação, assumir a santificação, assumir os 3 fiat. Assumir todo esse investimento de Deus. Isso a justiça pede, porque não é justo. Entendeu? Então não é assim, a graça veio de graça e tá bom, não precisa fazer nada. Não é assim, isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus ela funciona em equilíbrio, em que o homem, sendo livre, precisa livremente assumir essa vida, precisa ele tomar posse dessa salvação por livre e espontânea vontade. Ele precisa agora pegar sua cruz e seguir também, por exemplo. Ele precisa fazer a sua parte de correspondência ao que Deus fez, entendeu? Ele não é um quietismo que a gente vive, em que Deus faz tudo e nós fica de braço cruzado. Não é isso, né? Então precisa do homem assumir o seu papel em tudo isso, entendeu? E viver como ele viveu também. Então é assim que ele deseja. Então por isso que ele não tira o sofrimento da terra, porque o homem está no pecado. E é consequência do próprio pecado, mas Jesus transformou isso, transformando o sofrimento em meios para que o homem possa, né? A cruz sendo instrumento de justiça para purificar o ser humano. Então é uma forma de pagar a justiça, é uma forma de responder à justiça. É uma forma de você fazer sua parte diante da justiça e corresponder. E o seu sacrifício vale pelos irmãos também. Como Jesus, o sacrifício dele valeu por todos nós. Então, você se torna esse instrumento da justiça de Deus. Entendeu? Então, é a terra, esse ambiente,
É para nós vivermos como Jesus viveu. Ele é um modelo e ele se sacrificou, ele não pensou nele. Jesus, você viu Jesus casado? Você viu Jesus investindo em casas? Você viu Jesus se tornando um grande... Aí eu aprendi com José carpintaria e depois se tornou um grande, como que eu posso falar? Engenheiro, né? E fez isso, e foi trabalhar lá para Pilatos, foi trabalhar para não sei quem, e fazer isso, fazer aquilo. Você viu Jesus assim? Você viu Nossa Senhora desse jeito? Não, não. Foi só bronca, sabe? Eles aceitaram as piores humilhações que ninguém aceita passar. Entendeu? Principalmente ali na cruz. Jesus humilhado na cruz ali. Jesus não estava bonito, igual às vezes na imagem ainda é muito boazinha, né? A cruz nas igrejas é muito boazinha. É muito bonita, né? Porque põe Jesus assim, com os traços, né? Põe Jesus musculoso, com o corpo definido ali na cruz. Coloca os filmes também, né? Coloca aquele ator forte e tal, e Jesus tá ali, mas como que tava Jesus mesmo? Totalmente irreconhecível, descarnado, estava com os ossos para fora, né? É igual falando em Isaías, não tinha graça e beleza para atrair nossos olhares. Homem das dores, as pessoas desviavam o rosto, entendeu? Então, assim, ele estava numa aparência que ninguém aguentava olhar para ele, estava sujo, estava cheirando mal, sem comer, sem poder tomar um banho, cheio de cuspe, sem poder se proteger, sem poder se limpar, né? Jesus estava totalmente magro, né? Desidratado, todo rasgado, não tinha nenhuma parte do corpo dele que não sangrava, que não estava machucada. Ele lindo, mas naquele momento ele estava totalmente desfigurado, entendeu? E estava num jeito que ninguém sentia atração, entendeu? Ele tava e recebeu a pior morte de todas, a mais humilhante de todas, porque ele morreu como se fosse um malfeitor e dos mais criminosos daquela época ainda, sendo colocados como motivo de vergonha. E Nossa Senhora junto com ele ali, e geralmente as mães não tinham coragem de ir até os seus filhos que ficavam naquele estado, né? Tanto que o Dimas, eu não sei se ele ainda tinha a mãe dele, mas aquele que foi salvo por Jesus, o do ladrão que estava do lado dele, ele ficava admirado pela mãe dele, né, de ver a mãe de Jesus, a Nossa Senhora, ele ficava lembrando da mãe dele. Então as mães certamente eram uma vergonha para elas quando o filho delas era considerado um criminoso desse. Talvez elas tinham coragem de estar ali, né, de tanta vergonha que era. Então, é como se Jesus fosse a pessoa mais pior que tivesse, o pior criminoso e malfeitor de todos. E Nossa Senhora era vista como a pior das mães, né? Também, ai, a mãe que não educou o filho, a mãe que não sei o quê, né? Que vergonha para essa mãe, eu não queria estar no lugar dessa mãe. E as coisas que eles tiveram que ouvir, né? Então, assim, só bronca, só humilhação, entendeu? Então, essa foi a vida deles de sacrifício, entendeu? Não foi de aqui na terra eles serem colocados como um trono humano. Então, se hoje estou ensinando isso, estou ensinando errado. Se estou ensinando que a linguagem de Jesus é a gente buscar hoje o trono, se buscar esse tipo de coisa, estão agindo como inimigos de Jesus. Estão também com seus ideais, como Anás e Caifás tinha. E por isso Jesus aborreceu eles, porque Jesus pregava diferente do que eles pregavam, né? E Jesus ensinava a renúncia e eles não queriam renunciar à posição deles. Eles tinham interesses políticos, tinham interesse de ganho em cima daquilo que eles estavam vivendo ali. E Jesus veio contra tudo isso e destruindo todo esse empoderamento deles. E mostrando que é o contrário do que Deus quer, é o contrário do que eles pensam, que eles estão cegos, que eles não estão vendo a verdade. Hoje em dia também, aqueles que falam disso, do espiritual, são perseguidos por outros Caifás e Anás, que também têm um interesse humano de conquistar um reino terreno. E ensinam a gente não, a nossa vida é aproveitar aqui na terra sim, é viver aqui na terra sim, e prega o evangelho distorcido. E aqueles que falam, principalmente que falam do livro do céu, que falam do que é espiritual, né? São perseguidos,
São considerados, nós somos chamados de farisaicos. Que está cometendo farisaísmo, que está exagerando, que está pegando a Bíblia e tornando ela pesada demais de carregar, né? Porque estamos falando do desapego, só estamos dando continuidade ao que Jesus ensinou. Isso vai contra o posto deles, porque tem dinheiro envolvido, tem posição política envolvida, entendeu? Eles estão tendo recompensas pelo aquilo que eles defendem, né? Então é assustador, mas é a realidade hoje também. Então não é o que Deus realmente ensina para nós na Terra. Não é essa mentalidade protestante contaminada em que os protestantes falam que Deus já fez tudo por mim, então eu posso pecar, adulterar de você à vontade, fazer isso, fazer aquilo, viver a vida aqui. No final da vida eu ainda sou salvo e estou indo embora. E vou direto para o céu. Diretão. Não preciso, nossa, reparar nada diante da justiça, sentir nenhuma dor, arrependimento, como se fosse assim, né? Já estou salvo, já declarei Jesus como meu Senhor, está resolvido. Agora eu posso viver a minha vida, mas a vida deles não declaram Jesus como Senhor. Eles mesmos são o Senhor deles, o dinheiro, a riqueza e tantas coisas. É muito complicado mesmo. Então Jesus é o nosso modelo do que realmente é como nós temos que viver na terra. Mas Jesus veio só nos salvar, nos redimir, não. Jesus veio nos ensinar como viver, como filhos de Deus. Ele veio ser um modelo para que a gente possa ir fazer o mesmo, entendeu? Ele veio nos ensinar como viver, como ver a vida, como ver agir na terra, entendeu? E ele abriu mão de tudo para nos ensinar que é isso também que nós temos que viver, entendeu? E ele conquistou toda a glória. Aqui sim, todo o direito, ele conquistou o direito de tudo. Mas ele já era Deus, ele já é Deus, ele é Deus. Ele já tem todo o direito, né? Mas ele conquistou para nos dar esses méritos, para nos dar para nós. Ele conquistou a santidade para nós viver. Ele viveu primeiro a santidade que nós temos que viver, para nos ensinar como viver. Então, essa é a riqueza que Deus está deixando para nós na terra. Qual a riqueza que Jesus deixa para nós? Conhecimento, verdades, entendimento, vida espiritual. Luzes, né, de compreensão, de conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Esses são os bens que Jesus está nos dando, os bens eternos. Ele não veio aqui pregar prosperidade material. Ele não veio aqui, quando ele entregou a chave para Pedro, né, igual muitos malucos estão falando aí ele entregou a chave para Pedro, para ele ter os conhecimentos esotéricos e conseguir usar disso para conseguir atrair a prosperidade e não sei o que, não sei o que, não sei o que, deu a chave que abre não sei o que, não sei o que, o portal do não sei o que. Nada a ver, isso é loucura, tá? Isso é doutrina perversa. Ele deu a chave para Pedro, né, do céu, ensinando que a igreja sempre ensinou. Como é o céu, como viver o céu, sacrifício, penitência, não pensar em si mesmo, entende? Então, Jesus não vem dar chave da prosperidade para ninguém. Jesus não veio dar chave da não sei o que astral para atrair isso, aquilo, a energia tal, mas isso aí é tudo do maligno, isso é distorção, mentiras, que o demônio é que ensina, isso é a doutrina dos demônios, que o demônio sabe falar de Deus, o demônio sabe, ele não ama, mas falar é fácil, né? Mas ele não pode pôr na alma amor, entendeu? Então ele sabe, ele vai ser um ótimo crente, se você quiser, um crente. Ele vai ser um ótimo crente em Deus, mas só palavras ao vento. Então temos que tomar cuidado e viver realmente o que Jesus nos ensinou e não ficar alterando a palavra dele, colocando a nossa interpretação de acordo com o nosso gosto, entendeu? Então é muito importante, depois eu continuo, tá bom? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Filho de Jesus, eu confio em vós, Deus abençoe.